Estamos de volta com o Parlamento com Deus de hoje, falando sobre adoção. Doutor Luiz Fernando, a gente estava falando no bloco anterior sobre esse trabalho que é feito com as famílias, tanto para tentar convencer essas famílias a ampliarem, né, esses limites do que ela quer em relação às crianças, quanto também toda essas entrevistas que são feitas, todo esse processo para tornar essa família apta. Como é que o senhor vê a necessidade desse processo, já que a gente tem tantos casos de violência familiar? A gente tem até recentemente uma promotora que agrediu uma criança, né, uma menina que era filha adotiva dela. Qual a importância dessa triagem toda que é feita? Eu acho essencial. E eu acho que isso deveria certamente ser expandido para outros núcleos, não ser feito só em Niterói. Eu acho que isso é um exemplo, é uma referência extremamente necessário. Porque se a criança que já ultrapassou essa fase desses 2 anos e está disponível para ser adotada, vier a sofrer uma nova violência, às vezes nem física, mas psicológica, isso é extremamente prejudicial. Então, eu acho que tem que ter um trabalho de avaliação cuidadoso, minucioso, de conscientização das pessoas, entendeu? Do que elas vão enfrentar, a própria dificuldade que às vezes a criança já tem e que não se manifesta num primeiro momento, venha se manifestar mais na frente, entendeu? Às vezes ela tem um problema de origem psicológico, mas isso não se manifesta naquele momento. Há aquele momento festivo, do encontro, do acolhimento, mas na frente isso pode ocorrer. Então, eu acho que esse trabalho é fantástico e acho essencial que ele seja, também feito em outros núcleos onde se formaliza a adoção. Agora, eu queria saber uma coisa, Felipe. Você também tem casos de famílias que adotam as crianças e depois devolvem? Bom, não era bem assim a criança que eu queria? Isso infelizmente ainda ocorre, mas a gente considera que isso seja fruto de uma má preparação. Tá vendo? Mas ainda existe. Eventualmente pode acontecer, né? Normalmente acontece ainda no momento da guarda provisória. Se não me engano, no caso da promotora, ela não tinha adotado ainda. Ela estava em guarda provisória, estava no processo. Esse processo é justamente para a justiça avaliar se está havendo adequação da criança com a família e vice-versa, né? Porque muita gente busca uma adoção achando que vai te dar felicidade, alegria, né? Você tem que buscar uma adoção amando a criança. E às vezes a pessoa quer salvar o casamento. Não tenho filhos, vou salvar o meu casamento, vou adotar. Então busca uma criança como tábua de salvação para um casamento que já não está dando certo, né? E isso que você falou, deputado, é uma verdade. Às vezes tem muitos casos de ruptura de relação conjugal por conta da dificuldade da mulher, quer dizer, do casal, de obter os filhos. Então os casais vão buscar a adoção como uma solução, só que eles têm um problema anterior. Então isso que a senhora falou acontece muito, não é pouco. E aí você não pode buscar uma adoção num momento desse de crise no seu casamento, buscar uma adoção achando que isso é uma salvação. Como uma solução, né? Com certeza não, até porque a justiça e o ECA, através dos seus mandamentos, ele prioriza, o entendimento tem que ser sempre na visão da criança, né? A prioridade é o melhor interesse da criança, é o princípio da proteção integral à criança e ao adolescente. Agora, antigamente, eu sei que hoje em dia, como funciona? Quem adota conta desde pequenininho, que adotou, você é filho do coração, mas um tempo atrás, isso era uma coisa, era um tabu, né? Muitos casais escondiam, né? As pessoas adotavam as crianças, escondiam, um dia a criança descobria. Agora, hoje vocês já orientam esses pais que adotam as crianças, que contem a verdade desde cedo, porque também tem crianças que são adotadas não através desses métodos legais. Muitas crianças pegam crianças para criar e vão criando a vida inteira. Então, vocês orientam esses pais como devem contar para a criança, desde pequenininho, como ela foi adotada, que ela é filho do amor? Como eu disse, nesses grupos reflexivos que a gente trabalha em Niterói, o que a gente faz é justamente trabalhar até esse tipo de tema. O importante, a gente no Quintal da Casa de Ana, a gente trabalha, inclusive, a gente criou uma camisa, como aquelas camisas que existe respeito, né, dignidade, adoção. A gente estampa a adoção no peito, né? A gente entende que a adoção está aí para ser dita e cantada e recitada. Então, nesse ponto, a verdade é o melhor remédio. É porque às vezes as pessoas não contam com algum melindre pessoal que a família vai saber, o que vão pensar, o que vão dizer, até por eventuais questões de não ter conseguido a
a maternidade através da biologia, Concepção então natural, né? ficam melindrados por conta disso. Então, é importante que se conte, porque senão uma coisa tão bacana, que é a relação de filiação, você quer tanto um filho que você foi buscar ele, né? Você quer ter aquela relação. E isso é para mostrar para a criança que ela é tão amada, exatamente, que ela foi assim, eu não tive, mas fui lá te buscar, quer isso dizer, mesmo. Mostra que é um amor maior do que o amor daquele filho que você não teve naturalmente. Muitas vezes mais almejada do que uma criança que veio por acidente, que você não esperava, né? Ainda tem mais, nesse sentido, às vezes superior à daquela que concebeu naturalmente. Tem muita mãe aí que concebeu o filho e que não ama o filho como algumas outras que adotaram e amam, dedicam um amor a esse filho excepcional. Doutor Luiz, como é que o senhor entende a adoção através da sua visão de homem que acredita em Deus, que tem fé, da Igreja Batista? Como o senhor acredita que a adoção é vista através dos olhos de Deus? Porque Deus nos adotou, né? Como filhos, irmãos de Cristo, a todos. É verdade, é verdade. Eu acho assim, ou seja, embora eu não tenha um conhecimento teológico a respeito do tema, a minha visão é a seguinte, ou seja, Jesus, ele foi adotado. Por quê? Porque Jesus não foi concebido naturalmente. Quer dizer, embora tenha sido gerado através de Maria, mas não foi fruto do amor entre ela e José. Foi uma inspiração, não, um movimento divino, entendeu? Para que ele fosse inserido naquela família. A escolha foi feita através de Deus. Então, como a senhora bem colocou essa questão, por exemplo, de nós sermos filhos de Deus, nós somos adotados, nós somos frutos desse amor. Então eu entendo o seguinte, que esse movimento da adoção, no sentido religioso, vendo a coisa numa perspectiva religiosa, eu acho o seguinte, a expressão do amor através das pessoas que se interessam pela adoção. Eu acho que a adoção é um ato assim de amor sublime, né? Sim. Você abre mão daquilo que você tem, daquilo que você sonha e se dedica a uma criança. Você passa a trazê-la para dentro da tua casa, você dá seu amor, você transforma ela em membro da sua família pelo simples ato de amar. Então, acho que é uma coisa que vem de Deus, porque Deus nos adotou como filhos e as pessoas estão adotando as crianças também dessa forma. E casais sem filhos é o maior número de casais que buscam a adoção, ou casais também que já têm filhos buscam adotar as crianças? O maior número? Qual o número maior? Hoje em dia o número já vem se equiparando, mas ainda a gente tem pelo menos aí eu não tenho dado científico nem consolidado. Sim, mas eu digo pela sua vivência lá dentro. Pelos grupos que a gente trabalha, a gente ainda percebe uma procura ainda dos pais, dos casais que não puderam ter filhos pela via biológica, pela via natural, vamos dizer assim. Né? Ainda há uma busca para completar aquele sentimento de maternidade e paternidade através da adoção. Casais mais maduros também? Casais mais maduros que já tiveram filhos, já estão com filhos casados, buscam crianças para adotar? Sim, sem dúvida. Os fundadores do Quintal, por exemplo, eles têm 3 filhos adotivos, 3 filhos biológicos e 2 filhos adotivos. E numa faixa etária bem diferente, eles são bem mais novos? Sim, a faixa etária vai de 15 a 3 anos. É uma renovação para o casal. E é muito interessante, casados. Interessante a fala do Dr. Sávio. Ele diz que se fizer o DNA do sangue dos filhos dele, o dos que foram filhos biológicos, vai sair o DNA positivo do sangue. E se fizer o DNA dos outros, vai sair o DNA da alma. Né? Então a gente trabalha com isso. O filho adotivo, ele tem o DNA da nossa alma. E ele vai, cada vez mais, ele vai se parecendo com os pais, né? Ele se parece com os pais, eles vão se assemelhando. Né? Sim. Você vai notando que eles vão pegando essa coisa da genética da família, né? Deputada, eu só queria, para não deixar sem resposta, a gente tem dados do CNJ em relação ao número de pessoas que estão habilitadas. Hoje, no Brasil, nós temos 26.942 pessoas preparadas, habilitadas no Cadastro Nacional. 26 mil famílias. 26 mil famílias. Aí não é um dado do Rio de Janeiro especificamente, é um dado do Brasil inteiro. Mas é isso que nós temos hoje. E aí, a partir daí... E temos 30 mil crianças, no geral? Por volta de 30, exatamente. É porque tem uma questão do cadastro, é que a criança que é inserida no cadastro é a criança que está com poder familiar destituído. E nem toda criança que está com poder familiar suspenso está continuando no cadastro. Nós temos 30 mil crianças abrigadas, né? Não. 30 mil crianças. Sim, 20 abrigadas. Não aptas à adoção. Perfeito. E cerca de 10% desse total
que estão aptas, liberadas para adoção. Já estão liberadas. Só que já houve a destituição do poder familiar. E só essas que vão entrar para o cadastro para serem cruzados os dados dos habilitados, né, que compõem esse número aqui, com o dado dos... Esse cadastro significa que aquela família aqui do Rio de Janeiro pode adotar uma criança lá do Pará, do Rio Grande do Sul, isso facilita. Na hora de traçar o perfil na habilitação, você diz até onde você vai. Você diz a idade, o sexo, a raça, enfim. Tem todo esse questionário. E também diz até onde você você limita também o estado? Também diz. Porque, eventualmente, uma família que não tem menos recurso financeiro não vai poder ir no Acre pegar uma criança. Então, coloca... É mais difícil. Rio de Janeiro, Minas, lugares mais... E só para a gente... Não pode fazer essa colocação que eu vou fazer antes de encerrar. Qual foi o número? 26 mil. Para esses 26 mil, então, na verdade, tem disponíveis 230 e... Não. Aí é um dado... regional, né? Um dado do Rio. Esse dado aqui é o dado do Cadastro Nacional de Adoção em relação ao Brasil. Que não faz por não está separado por região. Não, região é um número que é maior do que o número de crianças disponíveis, mas que eu não trouxe consolidado aqui. Entendi. Bom, e só para a gente finalizar, para os casais ou para as pessoas solteiras também que estão interessadas em adotar uma criança, como é que essas pessoas devem proceder? O passo a passo, né? O passo a passo. Primeira coisa, qualquer pessoa que quer adotar tem que fazer é ir até a vara de juventude, de infância, juventude e idoso da sua comarca. Então vai até lá, pegue o formulário, cada um vai ter um procedimento, uma determinada documentação que tem que ser entregue, e aí muitas vezes vai ser encaminhado a um grupo de apoio à adoção para frequentar algumas reuniões justamente para amadurecer a ideia. E aí vai haver uma entrevista, uma visita domiciliar, parecer do Ministério Público, sentença, e aí a pessoa se torna uma habilitada. Se a sentença for favorável, ela se habilita para adoção e aí entra na fila, dependendo do perfil que ela traz, vai ser muito rápido a adoção. Se o perfil for mais restrito, vai demorar mais um pouquinho. Bom, gente, felizmente nosso programa está acabando. Queria agradecer. Felipe, obrigada por ter vindo. Luiz Fernando, mais uma vez, obrigada pela sua participação, deputada. Queria que a senhora passasse para os nossos telespectadores os contatos do programa. tvcomdeus@alerj.rj.gov.br. Você é o nosso convidado para todas as quartas-feiras no auditório da Alerj estar conosco para o culto, louvor e adoração a Deus. Mais uma vez, obrigada a todos. E se você quiser rever esse programa, basta acessar o nosso site, que é www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense.